Conselho Monetário Nacional, que é formado pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central, decidiram nessa semana mudar as regras das LCIs, das LCAs, CRIs, CRAs e também da LIG, Letra Imobiliária Garantida. Essas mudanças vão afetar o mercado como um todo, e se você é um investidor que gosta de LCI e LCA, é mais distribuído para investidor pessoa física, se você gosta desse tipo de investimento porque é isenta de imposto de renda, fica até o final do vídeo, porque eu vou explicar todas as mudanças, quais são as consequências práticas dessas mudanças, né? O que vai mudar no teu bolso aí com essas mudanças que o Conselho Monetário Nacional decidiu, por que eles fizeram essas mudanças. Eu acho que isso é muito importante a gente falar aqui, e o que vai ser daqui pra frente, né? De acordo com a minha perspectiva. E se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. Se inscreve aí, ajuda a gente a dar uma força, vamos fazer esse canal crescer para que mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade sobre investimentos. E se você já é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição, é a sua audiência que faz eu ter mais ânimo para gravar vídeo aqui todos os dias, beleza? Bora ver o que aconteceu, vem comigo. Eu acho que em primeiro lugar é importante a gente falar o que é, né, LCI, LCA, CRI e CRA. Isso é muito importante porque isso vai responder boa parte das nossas perguntas sobre o porquê que essas mudanças aconteceram. Então vamos lá, LCI e LCA são letras de crédito imobiliária e agronegócio. LCI imobiliário, LCA agronegócio. São títulos emitidos por bancos. Bancos que emitem esses títulos possuem a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, de até R$250 mil por investidor e por instituição. Então se você investe numa LCI e numa LCA, aquela instituição ela vem à falência, você pode receber aí do FGC até R$250 mil que você tinha investido, e são isentas de imposto de renda. Essa isenção do imposto de renda acontece porque o mercado, o governo, né, queria, né, fomentar, incentivar o investimento para que as pessoas pudessem investir nesses títulos, para que as instituições tivessem esses recursos para investir nos setores, no agronegócio e no imobiliário, beleza? CRIs e CRAs, certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio. Então são certificados de recebíveis, não são letras de crédito, beleza? Não são emitidas por bancos, são emitidas por securitizadoras, não possuem a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, mas também são isentas de imposto de renda. Então é importante a gente fazer essa separação aqui, certo? O que estava acontecendo no mercado, né? Embora tivesse uma regulação no mercado, existisse uma regulação no mercado, o que estava acontecendo era que empresas que não eram diretamente ligadas no setor imobiliário estavam emitindo LCIs e CRIs, colocando imóveis como garantia da operação, ou colocando como lastro algum título de dívida de imóvel. Dá um exemplo para você. A DASA, ela captou 1,7 bilhão através de CRIs para pagar aluguéis. Então não é propriamente o destino final do recurso não é propriamente ali para o setor imobiliário. Não é propriamente para o setor imobiliário, embora tivesse ali uma operação imobiliária. Por quê? Porque Brasil, né? As nossas leis, embora tenha leis, que tem muitas leis no Brasil, muito aberta, não definia de fato o que era para investir, o que tinha que investir. Então basicamente o que o CMN faz, ele coloca ali o que de fato é uma operação de crédito imobiliário, uma operação imobiliária que pode servir como lastro desses títulos. Um outro exemplo que eu achei bastante estranho, né? A Zamp, que é a empresa que administra a marca Burger King no Brasil, emitiu 500 milhões de reais em debêntures, e essas debêntures iriam servir como lastro por uma operação de CRA, certificado de recebíveis do agronegócio. Aí você fala, mas o Burger King é uma loja de varejo alimento, né? Alimentício, né? Uma lanchonete, né? Por que ela emite um CRA? E aí ele coloca como argumento dessa emissão de CRA para compra de carne. Então ele vai comprar carne, então carne é agronegócio. Aí você fala, meu Deus do céu, olha o malabarismo que foi feito para ele conseguir fazer uma emissão. Aí você pode perguntar, Danilo, mas por que eles preferiam fazer esse malabarismo? Porque é muito mais vendável, é fácil demais vender uma LCI, uma LCA, uma CRI, uma CRA, porque aí tem a isenção de imposto de renda, é o maior argumento. E aí você emite ali um CRI, um CRA, uma LCI, uma LCA. Normalmente a LCI e a LCA são indexadas ao IPCA, ao CDI, né? Então é 80%, 90% CDI. CRI e CRA é IPCA+. IPCA mais 8, IPCA mais 9, IPCA mais 10. Então você já tem uma rentabilidade, né, IPCA mais 10, muito boa. E mais a isenção do imposto de renda, isso abriu os olhos dos investidores. Então várias empresas começaram a utilizar ali de estratégias para conseguir emitir esses títulos, mas a finalidade, o recurso final não estava indo para o agronegócio ou para o setor imobiliário. Nos meus estudos aqui para montar esse roteiro, eu peguei uma fala do chefe de departamento de regulação de investimentos do Banco Central, e ele disse que
entre 15% e 20% das captações das LCIs estavam indo para o setor imobiliário diretamente. Ou seja, de todas as captações de LCI que estavam rodando no mercado, apenas 15% a 20% estavam indo diretamente para o setor imobiliário. As outras estavam indo para operações que podem ser ligadas ao setor imobiliário, mas de uma forma muito indireta, tirando ali a finalidade e, obviamente, é uma parte que o governo não gostou e por isso que o governo mexe, né? Mudando a questão ali da isenção da tributação. Pô, tô isentando de tributação para você fomentar o setor imobiliário do agronegócio. Não precisa pagar aluguel, por exemplo. Então, o governo ele decide, através do Conselho Monetário Nacional, fazer mudanças. O que mudou? Como eu falei, para as instituições mudou muito mais. Então, o que as instituições vão ter que fazer agora mudou muito mais. Para você, investidor, pessoa física, o que muda para você é que agora você vai ver menos oferta de LCI e LCA nas prateleiras das corretoras. Então, você vai ver menos oferta. Você não vai ver tanta oferta lá. Por que não vai ver tanto? Porque mudou as regras para os emissores. Agora os emissores vão ter que refazer todo o seu planejamento para ver como que vão conseguir, né? Agora achar outras brechas nessa lei para conseguir fazer as mudanças necessárias. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Não pode ter mais dívida como lastro de CRI, de CRA, LCI. LCI e LCA tem, né, a operação de crédito. Mas de CRI e de CRA. O que seria isso? Não ter mais dívida. Aí, ó, resolução 518 de 1º de fevereiro de 2024 proíbe emissão do CRA e do CRI com lastro em título de dívida. Por exemplo, debenture. Que o Burger King tava fazendo, né? A Zamp tava emitindo uma debenture e aí ela colocava essa debenture como lastro de uma emissão de um CRI e de um CRA. Então, ela pegava o dinheiro do CRI e do CRA e colocava em cima da debenture e fazia toda aquele, né, aquela coisa toda estranha, aquela teia toda para conseguir captar recursos. Então, proibiu isso e só essa proibição já muda completamente o cenário porque várias instituições estavam fazendo esse mesmo caminho, essa mesma estratégia eles estavam fazendo, várias instituições, beleza? Foi proibida a emissão originada entre partes relacionadas ou com recursos utilizados para reembolso de despesas também. Então não pode ter partes relacionadas ou que os recursos serão utilizados para reembolso de despesa. E LCA só poderão ser aplicadas nos créditos com taxas livremente pactuadas em condições de mercado. Ou seja, não pode ter mais benefício do governo. Como que estava acontecendo? O banco captava uma grana na LCA. Ele pegava essa grana da LCA que ele captou e ia emprestar pro agricultor, lá pro agronegócio. Quando ele ia emprestar, o agricultor pegava um empréstimo que era subsidiado pelo governo. Isso não vai poder acontecer mais. O governo não vai poder ter acesso a esse recurso através do subsídio do governo. Porque entende-se que ele já tem o benefício, né? Já exige um benefício de uma carga tributária que não tem imposto de renda nessa LCA. Para o investidor, não tendo imposto de renda, o banco reduz a remuneração para o investidor. Reduzindo a remuneração para o investidor, ele cobra menos juros do agricultor. Então ele já tem uma carga de juros menor aqui no empréstimo. Se ele pega através de uma linha subsidiada pelo governo, ele vai ter menos ainda. Então um benefício duplo ele tá tendo aqui de juros, alguma coisa assim, mais ou menos esse entendimento, certo? Entendeu aí? Deixa pra mim nos comentários se tá fazendo sentido, se tá entendendo. Então essas são as mudanças majoritárias para as empresas. Quais são as mudanças para os investidores? Essa aqui que foi a mudança que eu acho que mais comoveu o mercado, principalmente investidor pessoa física, que são os investidores que eu lido mais o dia todo, né? Então vamos lá. A mudança tá aqui no prazo de vencimento. O que acontecia? Principalmente Caixa Econômica, tinha lá uma LCI que tinha um vencimento de 90 dias, ou seja, 3 meses, e depois de 90 dias, essa LCI passava a ter liquidez diária. Isso não vai existir mais. Agora, o prazo mínimo para uma LCA são de 9 meses e o prazo mínimo para uma LCI são de 12 meses. LCA, 9 meses, LCI, 12 meses. Esses são os prazos mínimos, tá certo? Então agora você não vai ver mais LCI e LCA nas prateleiras das corretoras ou do seu banco que tá ali por 90 dias. Não existe mais. Agora, você, investidor, vai ter que pegar uma caneta e fazer cálculo. Será que vai compensar investir de fato numa LCI e numa LCA? Ah, só tem lá em desconto do imposto de renda. Isento de imposto de renda vale mais a pena. Não. Vai ter que fazer cálculo agora para saber se realmente vale a pena investir ou numa LCI, numa LCA ou num CDB. Agora ficou muito mais complicado. Mas, na minha opinião, o que vai acontecer daqui para frente é que vai diminuir de forma drástica a oferta desses títulos. Um movimento do governo, obviamente, para reduzir a disponibilidade de títulos que são isentos de imposto, para aumentar a arrecadação em títulos que são tributados. A gente sabe aí que tá rolando um movimento muito forte do governo de aumentar a tributação e é isso que tá acontecendo, não tem como mentir, não tem como esconder isso, beleza? Não importa se você aí é Lula ou Bolsonaro, não importa. O que importa é que este governo está aumentando a carga tributária e ponto. Isso é um fato, beleza? E aí, na minha visão, né, se a gente for pesquisar lá no fundo, tá rolando uma mudança, né? Esse governo resolveu mexer nesse vespeiro, digamos assim, porque ele quer diminuir a disponibilidade desses ativos, aumentando a disponibilidade de ativos que são tributados.
beleza? Essa é a minha opinião, mas deixa pra mim nos comentários o que você acha, faz ou não faz sentido. Independente de tudo isso, eu não invisto em LCI, LCA ou CDB que não tenha liquidez diária. Eu não invisto, certo? Não gosto desses investimentos, pra mim tem risco de crédito muito elevado. Essas instituições pequenas não são sólidas, sabe? Banco Master já mudou de nome, sei lá, umas 3 vezes, né? Um banco que já deu vários problemas. Então não gosto dessas instituições, não vejo que seja relevante para ter na carteira. Ah, mas tem um FGC. O FGC também tem um risco de crédito embutido nele, mas tudo isso eu falo num outro vídeo que eu já gravei aqui pro canal, e para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu vou deixar ele aqui, ó. Então você clica nele. Por que eu não invisto em CDB, LCI e LCA? Clica nele agora aí para você assistir. Me segue no Instagram, @Danilo Silva. Um grande abraço, espero que você tenha entendido. Curte o vídeo, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Tchau, tchau. A gente se vê no próximo Bons Investimentos.